Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma técnica que eu utilizo para me conectar com o conselho arcturiano. São 5 passos e eu vou falar aqui um a um para que vocês também possam ter acesso a isso. É muito poderoso, é muito forte, mas é para poucos. Isso não é para todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Isso não é uma coisa que é reservada para médium, para canalizador, não é nada disso que eu tô falando. Os poucos que eu digo aqui são aquelas pessoas que realmente querem se conectar, que têm um motivo para se conectar, um porquê, e querem se dedicar a isso. Porque também não é da noite para o dia. Não é você fazer a técnica assim e você vai ter a conexão. Não. Depende muito da sua vibração, depende muito se eles querem se conectar com você. Aqui eu ensino como eu faço, mas aí cada um tem que desenvolver por si mesmo, tá? Aqui a gente só vai falar dos passos da parte prática de você fazer. Agora, se a conexão vai acontecer ou não com você, aí não depende de mim, tá bom? Mas isso também, mas como eu falei, isso não é para pessoas especiais. Qualquer um pode se conectar. Basta realmente querer ter o coração puro, ter a intenção pura, tá? E se dedicar. Mas antes de eu falar da técnica, a gente tem que entender o porquê que você quer se conectar com eles. Quando eu comecei a ouvir falar sobre o conselho arcturiano, eu confesso que a minha primeira reação foi meio que uma curiosidade misturada com dúvida. Será que isso existe? E eu me perguntava se aquilo era real, se não era só mais uma dessas histórias espirituais, né, que a gente ouve por aí, dos gurus, etc. Mas depois, né, em alguns momentos de silêncio e introspecção, eu percebi algo. Percebi que a partir do momento que eu comecei a querer me conectar, a pensar nisso, a focar nisso, eu comecei a sentir uma presença sutil. Um campo de energia diferente que eu não sei explicar para vocês. Uma sensação de que havia uma inteligência, um amor, alguém diferente, algo diferente me observando. De longe primeiro. Depois eu comecei a sentir mais próximo. Não foi da noite pro dia, tá? Eu comecei a sentir mais proximidade, até que em algum momento, eu consegui me aproximar e realmente ter as informações, as orientações deles. Eu percebia que eles me guiavam, mas sem impor, sem palavras, através da intuição. E eu sabia que eram eles. E eu sonhava, depois eu comecei a sonhar com eles, comecei a ter sonhos lúcidos, falando com algumas pessoas assim que me falaram que eram de Arcturus, etc. Então, cada um tem a sua experiência, tá? Não é porque a minha aconteceu de uma forma que a sua vai acontecer da mesma forma. Pode acontecer de uma forma totalmente diferente, inclusive superior à minha conexão, né? Cada um é que tem uma sensação diferente. Eu não sei explicar para vocês direito, mas como que acontece comigo, mas cada um vai sentir a sua. Então, vamos lá. Talvez você, que está aqui me assistindo, que tem interesse nesse tema, talvez já tenha até sentido alguma coisa em algum momento, sabe aquela intuição fora do comum, aquele arrepio no corpo, quando você lê algo sobre esse assunto que ressoa com você de verdade, né? Sobre esses seres, aquela sensação de que existe uma sabedoria maior tentando falar com você. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Infelizmente, nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? Ele está muito vazio. Vazio do quê? De sabedoria. A gente tem muita informação, tem muita tecnologia, a gente vive num mundo cheio de estímulos, mas a mente está sempre correndo atrás de algo. Dinheiro, status, reconhecimento, segurança, tudo isso é válido. Mas no fundo, fica um vazio que nenhuma dessas conquistas preenche. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sentia muito. Hoje eu consigo preencher através de várias coisas, né? Através de várias coisas que eu busquei. Então, sabe por quê? Porque a falta não é algo externo, mas é uma lembrança interna. Pelo menos eu sentia dessa maneira. O conselho arcturiano representa uma consciência coletiva de seres da nona dimensão. Seres que vivem em completa harmonia com as leis cósmicas, que compreendem a estrutura energética do universo, em níveis que vão muito além do que a gente consegue imaginar. Eles não são extraterrestres no sentido comum, mas consciências que escolheram apoiar a expansão do ser humano. E não são todas, tá, gente? Todos os arcturianos resolveram fazer isso? Não, são alguns seres. Assim como os arcturianos, tem outros também, de outros lugares. Cada um se conecta com o que mais ressoa.
A minha conexão com os arcturianos no momento é mais forte. Se você disser assim, você já viu um arcturiano no seu quarto? Não. Tudo que eu vejo e sinto é através da minha mente, através da minha intuição, através de meditação. Então, não é uma coisa que você vai ver fisicamente. Se você estiver esperando por isso, vai ser complicado. Porque nem todas as pessoas têm essa capacidade de ver. Algumas têm, não é o meu caso. Eu ouço, eu não vejo, como eu já expliquei para vocês. A minha canalização é auditiva. Eu ouço e escrevo. E sinto, né? A intuição e a audição. Ver eu não consigo, porque eu não treinei isso. Eu poderia treinar essa habilidade também, da vidência, né? Da clarividência, mas eu não fiz isso, não é o meu foco. Eu não preciso ver, tá? Eu sei o que eu ouço, eu sei o que eu sinto, então eu vejo através da minha mente. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo mais do que quando eles estão abertos. E isso que vocês têm que entender, que cada um tem que buscar o seu jeito de se conectar. Às vezes, para outras pessoas não vai ser ouvindo, vai ser escrevendo, para outras vai ser sentindo. Você tem que descobrir a sua maneira, mas o mais importante é pôr o foco, a intenção pura, sabe? De você querer realmente receber a orientação de seres que estão num lado que você não consegue enxergar, mas que de repente eles podem ter informações muito importantes que vão te ajudar. Então, quando você aprende a se conectar com esse campo, você começa a entender algo muito simples e muito poderoso. Você nunca está sozinho. Existe uma inteligência amorosa que te acompanha o tempo todo, que ajusta as coordenadas, que emite frequências de cura, de intuição, de sincronicidades, tudo com o propósito de lembrar você de quem você é. E não são só os arcturianos, são seus mentores, são seus parentes, são seus guias, enfim, uma infinidade de seres extrafísicos. Cada um tem os seus, mas a maioria das pessoas não dá atenção para isso. E eu tenho certeza que quem está aqui nesse vídeo agora é porque dá atenção e quer ter essa conexão. Qual a diferença, Vanessa, que isso faz na nossa vida? Você se torna mais calmo, mais confiante, mais lúcido. Os medos começam a perder força, você sente um apoio que você não sabe de onde vem. Você ganha clareza sobre as decisões, percebe sinais que antes passavam desapercebidos. Aprende a transformar energia densa em energia sutil. Né? Você aprende a trabalhar com as energias porque eles te ajudam. Enfim, na minha opinião, só benefícios, tá? Vale a pena se dedicar. Essa técnica que eu vou passar para vocês é simples, ela não depende de crença, ela depende de frequência. Quanto mais você pratica, mais o seu campo se ajusta à vibração deles, tá? Eu chamo essa técnica de a chave de frequência arcturiana, tá? São 5 etapas, então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é silenciar o campo humano. É tentar esvaziar a mente terrestre, tá? Você não consegue captar ondas cósmicas usando o mesmo canal que capta notícias, contas para pagar, preocupações diárias. Não é o mesmo canal. Então, a primeira tarefa é você desligar esse ruído. Feche os seus olhos e imagina que o seu corpo é uma estação de rádio. Aí você vai visualizar o botão dessa estação do rádio girando de frequência e mudando do canal humano. Aquele da correria, aquele da ansiedade, aquele do medo, para o canal infinito, um espaço interno onde há paz. Você vai respirar profundamente por 7 ciclos, inspirando pelo nariz. Aquela respiração, né, aquela inspiração que eu digo para vocês que sai aqui do abdômen, não sai só do peito, tá? E você vai expirar pela boca. Cada vez que você soltar o ar, você vai imaginar que o barulho interno se dissolve numa névoa branca. Não força nada, gente. Apenas permita o silêncio entrar. É no silêncio que você ouve as vozes que você quer ouvir. Eles não gritam, eles sussurram, então você precisa ficar bem atento, porque eles são uma energia muito sutil. A segunda coisa que você vai fazer, o segundo passo, é alinhar o campo. Então, vamos escrever para a gente ter aqui, que eu gosto de colocar no meu caderno. O primeiro passo aqui,
vai ser silenciar o campo humano. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Tá? Primeiro passo, silenciar o campo humano. O segundo passo vai ser... vai ser você se alinhar com o campo quântico. Então, segundo passo, se alinhar com o campo quântico. Como é que faz isso, Vanessa? É alinhar a sua assinatura vibracional com a assinatura vibracional deles. Arcturianos vibram em frequência azul elétrica. É um tom de energia pura, serena, muito inteligente. Para você se alinhar, você vai visualizar uma luz azul celeste girando no centro do seu peito, aqui ó, no chakra cardíaco. Essa luz começa pequena, mas ela começa a crescer. Ela cresce a cada respiração. Cada vez que você respira, ela expande. Você vai sentir ela pulsar junto do ritmo do seu coração. Então, à medida que você respira, expande essa luz e ela pulsa junto com o seu coração, com as batidas do seu coração. Você vai ouvir as batidas do seu coração e a cada pulso você vai ver ela brilhar e se expandir. Você tem que imaginar isso, tá? Agora, você vai imaginar que essa luz se expande e forma uma esfera à sua volta. Ela vai se expandir tanto que ela vai formar uma esfera de luz azul em volta de você. Um campo de pura consciência azul. Você está dentro de uma bolha de luz azul. E você vai repetir mentalmente: eu me alinho à frequência de sabedoria e do amor arcturiano. Você vai permanecer nesse campo por alguns instantes. Sinta o seu corpo vibrando. Pode parecer imaginação, tá, gente, no começo. Mas onde vai o seu foco, vai a sua energia. E onde vai a sua energia, o campo quântico responde. Se você estiver colocando seu foco e sua intenção nisso, isso vai acontecer. Pode não ser de primeira, mas pode ter certeza que em algum momento vai. Para alguns mais forte, para alguns mais fracos, mas vai. Se a sua intenção for pura e verdadeira, tá? Terceiro passo aqui. Código de acesso, tá? Quem quiser tirar print aí, terceiro passo. Código de acesso. O que é isso, Vanessa? Toda frequência tem uma chave. No caso dos arcturianos, essa chave é um código quântico que a gente pode intencionar mentalmente. O código que eu canalizei é simples, tá? É Oron Ta Shaka Arcturus. Eu vou deixar aí na tela para vocês. Esse é o meu, é o que eu canalizei, mas vocês podem usar também. Essas palavras não têm uma tradução linear, elas vieram para mim. São vibrações que abrem uma ponte de comunicação com essa consciência. Você vai repetir em voz alta, ou mentalmente, você que sabe, 3 vezes essa frase, esse mantra. Isso é uma chave, tá? É um código de acesso, um comando quântico para abertura de portais. Você vai sentir a vibração dessas palavras atravessar o seu corpo. Imagina que tem uma espiral de luz azul e dourada que se abre acima da sua cabeça, se conectando com uma imensa nave de luz azul na dimensão superior. Imagina que tem uma nave de luz azul acima da sua cabeça e sai um feixe de luz azul da sua cabeça dourada, azul e dourada, que se conecta com essa nave. É nesse momento que você se conecta. Não espera que você vai ver luzes piscando ou ouvir vozes. Embora às vezes isso aconteça, depende muito do caso.
O mais comum é você sentir. Você sente uma paz suave, você começa a sentir o seu corpo ficar mais leve, um calor no peito, às vezes uma sensação da presença amorosa deles através de você. Como eu falei, para cada um vai ser de um jeito. O quarto passo: diálogo interno. Diálogo interno. Aqui vem a parte prática, gente. Depois da ativação, você vai iniciar o diálogo. Mas não é um diálogo com palavras, é um diálogo de vibração. Então, pense em uma pergunta, algo que é importante para você. Por exemplo, qual o próximo passo da minha jornada? Em vez de você repetir 1000 vezes, apenas coloca a sua intenção nessa frase, nessa pergunta. Depois, você vai silenciar e perceber. A resposta vai vir de 3 formas para você. Um pensamento espontâneo, suave, sutil, como se alguém soprasse dentro da sua mente uma informação. Ou uma imagem simbólica, às vezes uma cor, um número, um cenário. Ou uma sensação física, uma expansão, um sinal de paz, um esquentamento no peito, sei lá. Cada um sente de um jeito, mas vai vir através dessas 3 formas. Uma dessas 3. O segredo, gente, é não duvidar. O ego vai querer interferir dizendo: isso é coisa da minha cabeça, aconteceu muito isso comigo. Mas a energia é real. Quanto mais você confia, quanto mais você pratica, mais clara ela fica. Mais respostas você tem. E mais certezas, porque as coisas, pelo menos para mim, começaram a acontecer de uma forma que não tinha como duvidar. As respostas vinham, sabe, assim, na minha cara. Se você quiser ou preferir, anote as percepções, os insights. Essa comunicação com o conselho é contínua. Então, às vezes, a resposta aparece ao longo do dia ou nos próximos dias, nem sempre na hora que você está se conectando. Em uma frase de alguém, em um sonho, uma sincronicidade, você vai perceber essa resposta. De alguma maneira você vai perceber. E vai ser inconfundível. Eles não respondem como oráculos, mas como consciências que modulam o seu campo para que você mesmo perceba o caminho. Para que você mesmo perceba a resposta. Não vai aparecer um ser azul na sua frente falando: olha, faça isso. Não espere isso. Se você está esperando isso, você não precisava nem estar aqui nesse vídeo. Não é assim que as coisas acontecem. E o quinto passo: encerramento e ancoragem. Encerramento e ancoragem. Para finalizar a técnica, você vai agradecer. Agradecer é o selo energético da conexão. Você vai dizer: gratidão, conselho arcturiano, pela presença, pela orientação e pela luz. Você vai visualizar a esfera azul ao redor do seu corpo se transformando numa camada translúcida, transparente de energia dourada, que permanece protegendo toda a sua vibração. Você vai abrir os olhos devagar e vai observar um mundo que vai parecer um pouco diferente, mais calmo, mais leve, mais luminoso. Você vai sentir essa sensação. Esse é o sinal que você entrou em ressonância com a vibração deles. É a paz, a calma, a plenitude que você vai sentir após você fazer essa conexão, após você fazer essa prática. E aí, meus amigos, essa conexão ela não acaba, mas você tem que sempre estar cultivando, né? Como uma amizade. Você tem que estar sempre cultivando e praticando. Quanto mais você pratica, mais forte isso fica, tá? Bom, gente, essa é a maneira que eu faço e que eu acho mais prática. Eu uso outras técnicas também, eu uso outras coisas no meu dia a dia, que é o meu trabalho, né, para canalizar, etc. Mas essa é a maneira mais fácil que você tem, é a maneira como eu comecei essa conexão com eles.
E não só com eles, tá? É mais ou menos assim que eu faço com outros tipos de entidade também. Mas, agora nesse vídeo eu quero que a gente se concentre só na conexão com os arcturianos. Eles são principalmente para cura, tá? Eles ajudam principalmente na saúde. Então, você vai fazer, claro, a pergunta que você quiser, você vai se conectar com a intenção que você quiser. Mas eles ajudam principalmente com a saúde, tá? Para limpeza energética. E você limpando a sua energia, você abre o campo para muitas outras coisas, como prosperidade, abundância, etc. Sucesso em várias áreas, tá bom? Espero muito que isso ajude você de alguma maneira. Essa é a maneira que eu faço. Tô falando aqui para vocês de coração. Espero que ajude, espero que que vocês possam treinar, praticar e ter essa conexão também, porque é algo que é muito lindo, tá? Para quem realmente quer e se dedica. E quem ficou até aqui, deixa para mim nos comentários. Eu sou a luz azul, para eu saber que você ficou nesse vídeo até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. E também convido vocês a participarem dos meus outros canais, o de cortes e o Vanessa Passo. Beijo no coração, te vejo na próxima.